Fala turma, bom dia a todos. Iniciando aqui o nosso giro de abertura matinal. Boas notícias, né? A grande parte do nosso dia, porém tem algumas aí que são preocupantes e precisamos ficar atentos. Primeira boa notícia é que o minério de ferro no porto de Dalian, ele ainda tem força compradora, né? Está subindo aí 2,16% essa madrugada. E isso é um excelente sinal, principalmente para as siderúrgicas aqui no Brasil. Sabemos que com a valorização do minério, automaticamente isso aí é positivo para poder puxá-las para cima. Então acreditamos aí na sequência de tentativa do nosso índice de ficar acima, tá? Eu vejo hoje um mercado um pouco mais estreito, mas por enquanto com essa informação conseguimos perceber que o mercado ele tem essa oportunidade de alta. A parte ruim do dia, né? O que aconteceu? Segundo a inteligência dos Estados Unidos, caiu um míssil na região da Polônia e esse míssil ele foi lançado pela Rússia. Sabemos que a Polônia ela está dentro da OTAN, então de repente seja aí o pé que os Estados Unidos estava precisando para de repente mandar mais arma para lá e não sabemos se isso vai elevar o tom, né, dentro dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então, Rússia enviou o míssil e caiu dentro de um território que não era para ter caído. Então, isso aí pode ter a escalada de conflito e numa proporção muito grande. Então, essa é a parte ruim do dia, né? Então, a gente vai precisar acompanhar de perto as próximas notícias referente a esse míssil. Vamos lá, pegando aqui o nosso Invest em calendário, as principais notícias do dia. Hoje nós temos aí um membro do FONC discursando, nós temos também um membro do FED discursando. Conforme falei, eu vejo hoje um dia um pouco mais amarrado. A cautela precisa ser redobrada, porque ontem tivemos o feriado aqui no Brasil e as bolsas avançaram. Lembrando que o ouro, né, o que é o ouro? Né? Quando o investidor ele tem temor de algum movimento brusco do mercado, ele corre para a colina, né? Ou seja, ele corre para o patamar de segurança. Então, o patamar de segurança é o ouro, por isso que o ouro está subindo e mirando aí para casa de 1832. Tá? Isso é que nós conversamos até nos nossos grupos ontem, durante o feriado. Algumas notícias que são importantes aqui no mercado, junto com a abertura dele. É o índice no mercado hipotecário, então vai mexer com a parte de construção, né, hipotecas lá nos Estados Unidos, logo na abertura do mercado. Então, né, uma sequência de dado ligado à parte de hipoteca, logo na abertura, tá? 9 horas da manhã. Depois, às 10h30, nós temos o núcleo de venda no varejo mensal, mais alguns dados aí que vão também mexer com o mercado, vai trazer volatilidade para o mercado. 10h30, preços de bens exportados. Então notem aí, né, são intervalos pequenos e também com grandes notícias em potencial. 10h30, venda no varejo também. Depois disso, ainda nos Estados Unidos, nós temos lá na parte de 11h15, produção industrial anual, 11h15, então é 10h30, 11h15, sabemos que 11h30 tem a abertura do EWZ também, então são notícias que vão consumindo o dia inteiro. Então, produção industrial 11h15, tem aqui o discurso de William, né, um membro do FONC 11h50. 11h50, aí nós temos em seguida o discurso de Christine Lagarde lá no Banco Central Europeu. Então, mais uma notícia, uma em cima da outra. Bom, depois disso as coisas já vão melhorando e tem aí uma brecha de uma hora e pouquinho. O que vai ter é o estoque de petróleo bruto semanal, né? Estoque de petróleo bruto meio-dia e 30. Sabemos que essa notícia ela tem um poder direto de fazer o mercado virar. Então, isso chama muita atenção. Então, se o mercado ele estiver em alta, o mercado ele vem para fazer um movimento de queda, é a característica do dado. E se o mercado estiver em queda, depois disso ele vai entrar em uma tendência de alta. Então, vamos ficar atentos para depois do meio-dia e 30, o mercado mudar o lado que ele estiver operando. Tá? Então, tem bastante notícia meio-dia e 30 também, tudo ligado na parte petróleos, combustíveis e por aí vai.
É, 2h30 nós temos aí um discurso na Alemanha. 4h35 nós temos aqui, ó, membro do Fed discursando também. E às 6 horas da tarde, fluxo líquido de capitais lá nos Estados Unidos. É um dia bem amarrado, né? Bastante notícia. A gente sabe, quando tem bastante notícia, a chance dos investidores ficarem travados é bem grande, né? O pessoal vai ficar aguardando aí sair alguma coisa boa para poder fazer a sua operação. Por aqui, o que, que nós temos? O minério, né? Que nós comentamos que ele está subindo, subindo bem, né? 2,22%. Daqui a pouquinho, né, até a abertura da bolsa, ele pode virar o cobre positivo. E isso aí seria um sinal bem claro para a gente de força compradora no índice. Falta pouco para virar, tá 0,18 e ainda está muito cedo, né? Agora 7,33, então tem 1h30 ainda para o minério agir no preço do cobre. O dólar ele está em queda, o DXY, o índice do dólar está em queda. Nós temos o petróleo está subindo. Então isso aqui ele já começa a chamar Petrobras, por enquanto que não mudou em relação ao preço, né, do valor do barril. Então a Petro ainda tem a sua política de preço. Então Brent subindo, automaticamente ele chama a Petro para cima também. E o EWZ no pré-market subindo também 0,45. Chama muita atenção o VIX. O VIX ele está negativo. Quando o VIX está negativo, o que nós temos é o mercado para cima. Então, por enquanto, tá? Então, 7,34, o VIX continua negativo até a abertura, mercado realmente é para cima. Lá fora, as três bolsas americanas estão subindo. Subindo agora 0,38, 0,33 e 0,37. Bitcoin, ele estancou a queda, estancou a sangria dele. Estamos olhando o Bitcoin de volta para casa dos 18.380. Está um pouco cedo ainda para a compra do Bitcoin, porque ele também tem um espaço muito grande para poder pegar uma vela explosiva. O que é a vela explosiva? Ele tem um grande suporte aí na região do 16.500. Só que ele pode entrar um movimento muito forte, fazer o mercado descarregar até os 10 mil e voltar com tudo. Então o que eu aconselho, né? Quem for comprar o Bitcoin nessa linha de preço, né, que inclusive estávamos falando também aí no fim de semana e ontem também no feriado, quem for comprar precisa ter a visão que o stop de Bitcoin ele só vem abaixo dos 10 mil. Então o que seria legal? Né? Pegar uma parte do seu capital, dividir essa parte do capital que você tem para poder aplicar Bitcoin, dividir em duas partes, fazer uma compra na região que o mercado está e deixar uma compra pregoada lá na casa dos 10, 10.500. Porque o que você vai fazer? Você vai fazer uma melhora de preço caso o Bitcoin ele chegue nesse patamar dos 10.500, tá? É um ponto de suporte muito forte, ele tem uma linha lá, tem uma projeção de DI nesta região, por isso batendo o pé aí para deixar uma ordem apregoada lá embaixo também. O petróleo está subindo, que não é novidade, automaticamente a DR também de Petrobras, ela também está subindo lá fora, né? Então está subindo lá nos Estados Unidos a nossa DR aqui do Brasil. O que estava ruim, que era a parte da Embraer, a Embraer ela tinha passado aí por um problema financeiro, ela não conseguiu ter o lucro esperado, né, que ela estava projetando, porém ela conseguiu agora uma facilidade para poder produzir novas aeronaves. Então a Embraer hoje também ela está já no positivo, trabalhando no campo de 1,93. Ela compõe também o EWZ, então é importante que nós temos aí a perspectiva de alta da Embraer. Ela pode puxar as outras companhias aéreas também para cima, principalmente como a Azul. E a Azul nós temos as marcações semanais dela. Então vamos ficar atentos que podemos ainda ter a oportunidade de trabalharmos com a ação. E o que nós havíamos comentado também em giros anteriores, a energia elétrica, né, o índice de energia elétrica da Bolsa de Valores, ele ainda está muito forte, ele está trabalhando num campo, né, ele fez esse movimento de queda, agora o mercado está mandando aí um sinal muito forte de alta, e o que chama a atenção é que os componentes, né, ou seja, as empresas que compõem esse índice energético,
grande parte delas veio com um balanço muito positivo. E tanto que a Light, tá, ela veio puxando aí na segunda-feira mais de 17% de alta e acabou fechando o dia aí base dos 9%. Então o setor de energia ele ainda é muito forte e ainda pode ajudar junto com minério e junto com petróleo, ele ainda pode colaborar para que o mercado tenha aí a sua ascensão e o crescimento e continuamos aí olhando a alta do índice. Turma, excelente dia a todos. Cautela porque é o retorno de um feriado, tá? Então vamos com a mão aí tranquila. O que vocês precisarem ao longo do dia, eu estou à disposição de vocês. Grande abraço, excelente operações. Tamo junto.